Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Vamos falar de um caso que deu o que falar, hein? Envolve dinheiro público, um escritor bem conhecido e umas declarações que, olha, botaram fogo no parquinho. É a história de um contrato milionário de um banco estatal que acabou virando uma controvérsia nacional. Para começar, vamos direto ao ponto. O número é este: R$ 3.270.600. É isso mesmo, mais de R$ 3.200.000. Esse foi o valor exato de um único contrato assinado pela Caixa Econômica Federal, que é um banco público, com o escritor Eduardo Bueno. E aí é que a coisa começa a esquentar. A pergunta que todo mundo se fez foi: mas espera aí, mais de R$ 3 milhões só para atualizar 2 livros? Porque, à primeira vista, era o que parecia, né? Uma tarefa simples. Mas, como a gente vai ver, a história é um pouco mais complexa. Vamos entender isso a fundo. Então, vamos lá. Para começar, vamos destrinchar os detalhes desse contrato de milhões. Bom, a figura central aqui é o escritor Eduardo Bueno, talvez mais conhecido pelo apelido Peninha. Ele é jornalista, autor de vários best-sellers sobre a história do Brasil, uma figura bem conhecida. E foi a empresa dele que assinou esse contrato, lá no comecinho de 2025. E é aqui que os detalhes começam a mudar a história. Porque quando a gente olha o que foi publicado no Diário Oficial, a gente vê que o negócio era bem maior do que só atualizar 2 livros. O escopo incluía, olha só, uma nova edição comemorativa, uma versão digital bilíngue e talvez o ponto principal, uma websérie documental. Ou seja, já não é mais tão simples assim, né? É um projeto bem mais robusto. E achou que parava por aí? Que nada. Poucos meses depois, em maio, o contrato ganhou um adendo, um aditivo de mais de R$ 434.000. A justificativa era para uma etapa de versão final. Somando tudo, o projeto já estava batendo na casa dos R$ 3.700.000. Ok, mas e a licitação? Como é que um contrato público desse tamanho é feito sem concorrência? Bom, a Caixa usou um mecanismo legal chamado inexigibilidade de licitação. A lógica é a seguinte: como o Eduardo Bueno é o autor original dos livros e dono dos direitos autorais, a Caixa argumentou que só ele poderia fazer essa atualização. Isso, na lei, torna a competição inviável. Até aqui a gente estava falando de um contrato, de valores, de justificativas legais, mas agora a gente entra na parte em que a história vira um escândalo nacional. E o curioso é que o gatilho não foi o contrato em si, mas uma atitude do próprio contratado. Foi isso que jogou gasolina na fogueira. A bomba estourou por causa disso aqui. Um vídeo do Eduardo Bueno viralizou e nele o escritor aparecia sorrindo, batendo palmas enquanto falava da morte do ativista de direita americano Charlie Kirk. A frase exata foi: "É terrível um ativista ser morto por ideias, exceto quando é o Charlie Kirk." Foi essa declaração que serviu de estopim para tudo. Claro que a repercussão foi péssima, né? Então, o Bueno gravou outros vídeos para se explicar. Nesses vídeos, ele até admitiu que errou no tom, que a forma não foi legal. Mas ele não voltou atrás no que disse. Pelo contrário, reafirmou que, na opinião dele, o mundo fica melhor sem o Kirk. E a resposta a tudo isso veio rápido e veio forte. As consequências para o Bueno foram praticamente imediatas. Foi um efeito dominó na vida profissional dele. Primeiro, foi removido do Conselho Editorial do Senado. Depois, uma universidade, a PUC-ERS, cancelou um evento com ele que já tinha 600 ingressos vendidos. Aí, um podcast que ele participava foi encerrado. E, para completar, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sua cidade, aprovou uma moção de repúdio. Ou seja, várias instituições correram para se distanciar dele. Com toda essa confusão acontecendo, os holofotes voltaram com força total para aquele contrato milionário com a Caixa. Só que agora não era mais só o público comentando. A classe política e os órgãos de fiscalização entraram na jogada. Pois é, o assunto subiu de patamar, virou caso federal. Vários parlamentares foram direto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, e protocolaram pedidos formais para investigar e até suspender o contrato. Um exemplo foi o senador Jorge Seife. Ele foi um dos que pediu a suspensão do contrato. O argumento dele era bem direto. Cadê a transparência? Que justificativa é essa para um valor tão alto? Para ele, simplesmente não é aceitável que um banco público feche um negócio desses, de milhões, dessa maneira. Outro político, o deputado Gustavo Gayer, atacou por um outro lado. O foco dele foi no risco para a reputação da própria Caixa.
O argumento que ele levou para o TCU foi: que imagem um banco público passa ao se associar com uma pessoa no meio de uma polêmica tão pesada? Isso poderia manchar o nome da instituição. Então, para a gente resumir o que foi levado ao TCU, os questionamentos são basicamente 3. Primeiro, a inexigibilidade de licitação até se aplica aos livros, mas e para a websérie e os outros serviços? Segundo, não há nenhuma informação pública sobre uma pesquisa de preços. Como se chegou nesse valor? E terceiro, como já vimos, o risco enorme para a reputação da Caixa. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, que é o grande dilema desse caso todo. Afinal, onde é que termina a obra e onde começa o autor? Uma instituição pública usar o nosso dinheiro deve olhar só para a capacidade técnica de quem ela contrata? Ou as atitudes, as declarações públicas dessa pessoa também deveriam entrar na conta, especialmente quando estamos falando de um contrato de milhões? É uma pergunta complexa que fica no ar para a gente pensar. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.